Boa noite, pessoal, tudo bem? Davi Batista aqui. Hoje a gente vai falar sobre a metodologia de supervisão baseada em risco da CVM. Ocorreu uma palestra hoje à tarde no canal CVM Educacional, que tratou desse tema, e eu vou fazer um resumo, explicar para quem não conseguiu assistir a palestra, eu vou fazer um resuminho aqui. Bom, o SBR, a supervisão baseada em risco, é uma forma de gestão de riscos utilizada pela CVM com o fim de cumprir melhor os seus mandatos legais, que é a eficiente alocação de recursos no mercado de capitais, a manutenção da integridade do mercado via prevenção de fraudes, por exemplo, e também o desenvolvimento do mercado, fazer o mercado crescer de uma forma saudável, né? E qual o contexto em que isso ocorre? O mercado regulado pela CVM, o mercado de capitais, ele tem ficado cada vez mais complexo e cada vez mais dinâmico. Então, a CVM tem precisado fiscalizar, supervisionar cada vez uma quantidade maior de pessoas e instituições. Então, se você pega só nos últimos anos, surgiram os traders de alta frequência, os HFTs, ou surgiram ou aumentou muito o uso desse tipo de tecnologia, os robôs consultores ou robo-advisors, o mercado de criptoativos acaba tangenciando o que a CVM cuida, né, o que a CVM tutela. Plataformas de investimento coletivo, equity crowdfunding, né, acabou que foi uma coisa regulamentada mais recentemente pela CVM. Então, a CVM tem cada vez fiscalizado mais mercado, tem um guarda-chuva cada vez maior ali para fiscalizar. Então, a gente vê um crescimento no valor regulado pela CVM. Então, em 2014, a CVM tinha sob regulação, sob fiscalização, cerca de 9 trilhões de reais, e hoje esse valor já é de 29 trilhões de reais, ou seja, um aumento de mais de 200%, e esse valor já chegou a bater 35 trilhões de reais. Então a gente tem aumento na quantidade de fundos no mercado, aumento na quantidade do PL desses fundos, aumento da quantidade de investidores, tanto pessoa física quanto investidores institucionais. Então é um mercado que está aumentando de tamanho e está ficando mais complexo também. E aí a CVM também tem uma restrição de recursos. Então, desde 2010 não se faz um novo concurso, ou seja, não entra pessoal na CVM, só sai via aposentadoria, via pessoal que pede exoneração para fazer outra coisa da vida, e também restrição orçamentária. O governo acaba diminuindo o orçamento da CVM e a CVM tem que ser mais eficiente no uso dos recursos que ela tem disponível. Então, como funciona a supervisão baseada em risco? Basicamente, a CVM mapeia os riscos existentes no mercado de capitais e aí faz uma priorização desses riscos, segundo critérios de impacto e de intensidade. Ela verifica, e probabilidade, obviamente, o quão provável, qual o impacto desse risco, se ele se materializar, o que ele vai causar no mercado. Então ela faz esse cálculo, essa priorização, e aí os principais riscos, os de score mais alto, levando em conta a probabilidade e o impacto, ela trata prioritariamente. Então, na prática, como é? Para quem já estudou alguma coisa de administração, a gente fala que é a metodologia PDCA. Então, você faz o planejamento, você vai executando o que estava planejado, você controla para ver se aquilo que você planejou e está executando está dando certo, e no final você tem um feedback para analisar tudo e realimentar a parte do planejamento. Então, é um looping, né? Então, na parte de planejamento, o SBR, ele é um planejamento bienal. Então, a gente está agora no SBR 2021-2022,
um planejamento que foi feito no final de 2020, e o planejamento lá, ele priorizou os riscos que a CVM teria que supervisionar e fiscalizar mais prioritariamente nesses 2 anos. Então, por exemplo, a gente pega aqui o exemplo, um dos riscos lá identificados foi o risco do mercado marginal. Mercado marginal são, por exemplo, pessoas atuando à margem da regulação da CVM. Eles estão executando uma atividade que precisaria de uma autorização, de um credenciamento, de um registro na CVM, só que eles estão executando isso, estão atuando de forma irregular. Então pensa nos influencers digitais hoje em dia. Eles podem estar lá falando de dinheiro, de investimento de uma forma educativa, mas eventualmente eles acabam invadindo a seara, por exemplo, de um analista de valores imobiliários, que é uma atividade regulamentada. Então a CVM decidiu no planejamento que deveria fazer uma fiscalização prioritária em cima do mercado marginal, para evitar esse tipo de conduta no mercado. Definido isso, o planejamento leva em conta também coisas do tipo, mas a gente vai olhar todos os influenciadores, ou dentro do grupo de influenciadores a gente vai pegar um subgrupo para fiscalizar mais prioritariamente. Por exemplo, com base em irregularidades passadas desses influenciadores, com base no tamanho deles, na quantidade de seguidores que eles têm. Então pode ocorrer essa priorização. E aí a CVM, com base nisso, na priorização, faz a alocação dos recursos nas áreas para atender esses riscos, para cuidar desses riscos. Na parte de execução, essa supervisão é executada pelas diferentes áreas, então a gente tem a CEP, que é a área de empresas, a SMI, que é a área de intermediários, corretoras, agentes autônomos, a gente tem a SIM, que é a área de fundos, então cada área vai olhar para os riscos ali ligado à atividade dela e vai fazer aquela fiscalização ali durante o ano. Embora o plano seja bienal, no fim de um ano ali é feito o controle para olhar se aquele planejamento inicial foi adequado ou se precisa alocar mais ou alocar menos recursos daquela área na supervisão daquele risco. E aí isso leva a um feedback, né? Você rearranja o planejamento para o ano seguinte com base nisso que você identificou que estava bom ou que estava ruim, com base no que ocorreu naquele ano. Basicamente é isso. Então, a CVM, o SBR é uma metodologia na qual a CVM prioriza os seus recursos para riscos que têm maior capacidade de afetar a sua eficiência, a eficiência do mercado, a integridade do mercado ou desenvolvimento do mercado. Eu acho que essa palestra vai estar disponível no canal da CVM Educacional daqui a alguns dias. Mas para quem não assistiu, a palestra teve um pouco mais de 1 hora, aqui foi um resumo de 8 minutos e pouco. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e um abraço. A gente se fala.